Opa pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal aí, primeiro vídeo do canal. E antes de falar especificamente do assunto, né, que é sobre o Linux em 2025, eu gostaria de falar, né, sobre qual a ideia do canal aqui e basicamente sobre quais serão os assuntos, né? E basicamente vai ser Linux, né? Sistemas operacionais, softwares, hardware também, um pouquinho ali sobre HD e tal, gabinete e toda essa área tecnológica aí. Falar um pouco sobre banco de dados também, algumas configurações para você fazer no Linux, vídeos e tudo mais, né? Mas hoje eu gostaria de iniciar, né, o canal falando um pouco sobre o Linux em 2025. Para quem acompanhou aí, 2025, na minha opinião, né, foi um ano em que realmente foi, se a gente tem que falar assim, o ano do Linux talvez tenha sido o ano de 2025. Não necessariamente, né, em tecnologias revolucionárias, mas em que o Linux está na boca do povo. Por que eu gostaria, eu estou falando isso? Porque é, em 2025 a gente teve aí, eu ouvi pessoas que são totalmente fora da bolha, né, falar sobre pessoas que trabalham na área de saúde, pessoas que trabalham na área de comércio, pessoas que trabalham na área tributária, falando de Linux, né, falando para mim. E isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque um pouquinho de background aqui, né? Eu estou aqui na página sobre o Ubuntu Release Timeline, né? Sobre o histórico de versão do Ubuntu, né? E a gente tem aqui, ó, desde o início ali até a situação atual hoje. Quando eu iniciei a trabalhar e mexer com Linux, foi por volta de 2020, 2006, 2007. Né? Eu já tinha ouvido falar do Linux antes, no início dos anos 2000 ali, mas eu comecei a utilizar basicamente ali em 2006, 2007. E naquela época, né, quem lembra, a gente tinha ali as distribuições baseadas em Debian, né, em Red Hat. A gente tinha ali o Mandriva, né, o Mandrake, o Slackware. E o mais famoso, eu diria que é o Ubuntu, né? Eu iniciei ali basicamente na versão 6.06, que foi a única versão 06 do Ubuntu, mas foi a primeira LTS. Então dali eu utilizei a 6.10, 7.04, 7.10, 8.04 e assim por diante. Eu considero essa época aqui, ó, a época de ouro do Ubuntu. Eu lembro que a gente fazia o cadastro no site do portal da Canonical, né? E pedia os CDs e o pessoal entregava os CDs para você. Eu recebi muitos CDs aqui em Brasília. E a gente recebia da versão do KDE, né? O Kubuntu, o Ubuntu, o Ex-Ubuntu, que é o Ubuntu com XFCE. E a gente entregava CDs para amigos, né? Naquela época a gente tinha todo mundo que era nerd, né, tinha algum conhecido, amigo assim que também era e a gente brincava com o sistema operacional, cara. E a gente é, teve assim um boom das distribuições foi aqui nessa época. Foi uma época maravilhosa para quem começou a iniciar ali no mundo Linux. E justamente nessa época aqui, né, a gente, quem mexia, cara, quem mexia com o sistema nessa época, né, com Linux e tudo mais, quem era os cara? Era nerd. Era nerd. Quem falava de Linux, quem configurava Linux, quem começava a desenhar Linux no caderno na escola, comprava patch adesivo, era nerd. Era nerd. Cara que acordava, ia mexer no computador, no sistema operacional, ia dormir com a mesma coisa. Então, essa época aqui, a galera que mexia, a gente mexia em fórum, os problemas a gente levava para fórum, algumas soluções a gente levava para fórum, ia responder chat nos fóruns e tudo mais. Então não era gente comum, cara, que não tem interesse por isso, entendeu? Inclusive, quem é dessa época aqui vai lembrar que Linux era usado até como termo pejorativo nos computadores. A fala era, ixi, computador dá positivo, pô, compra lá que vem um pouquinho mais barato, que vem com Linux instalado. Ixi, lixo.
Já instala quando chegar, instala o Windows XP por cima, que você não vai saber usar, entendeu? É porcaria. É isso aí, essa era a palavra, essa era a fala da galera. E você tentava insistir um pouco, não, pô, vamos deixar instalado o Windows aqui, ou Linux aqui e tal. A pessoa não queria, não queria. Não, pô, eu não vou mexer com isso, eu quero o Windows aqui, eu quero o Windows XP, eu quero o Windows 7, né? O Windows 2000, quero o iníciozão ali, e é isso. Então, pra galera que mexia mesmo, era nerd, beleza. E aí, com o passar dos anos, né, o Linux meio que se manteve estável. A gente não tem acesso, né, a dados específicos da Canonical para a gente saber, por exemplo, o nível de downloads ao longo dos anos, né, de atribuição no desktop e tudo mais. A gente sabe que teve um boom nos servers, né? A Canonical investindo bastante em servers, então começou ali mais ou menos nos anos 2020, mas isso é bem recente. Mas nesse meio aqui a gente não sabe. Mas no início a gente sabe quem era a galera que mexia e tudo mais. Hoje, né, a gente viu aí alguns canais, né, iniciando falando de Linux, outros é, fazendo vídeos específicos sobre a Steam, né, com o Steam OS, que é Linux por trás. E a gente teve também grande parte aí do boom, né, a gente pode assumir assim, foi por conta, né, do o fim do suporte do Windows 10. Por causa disso, né, a gente teve muita gente falando e gravando vídeos sobre alternativas. O que fazer? Windows 10. Ah, você instala o Windows 11. Ah, não quer? Então instala Linux aqui. E aí outros, o que é Linux? E você via esses vídeos começando a ter alto nível de visualização. E muita gente conhecendo e tal, e falando sobre. Gente que não era da bolha. Esse é o interessante. Pessoa que da área de comércio e tudo mais, e outros que só falavam sobre celular começou a falar um pouco sobre Linux, e pessoas instalando, mostrando como está instalando, mostrando, instalando em computadores da família, e pessoas utilizando e tudo mais. E isso foi uma coisa bastante interessante. Então, realmente, 2025, o, o ano pode ter sido o ano em que o Linux realmente ficou mais na boca do povo. Foi o ano de 2025. Galera que não tinha. Muitos já tinham ouvido falar, mas não dava atenção. Outros que nunca tinham ouvido falar começou a dar atenção. Jovens, né? Galera jovem utilizando. E isso é uma coisa legal, cara, porque, por exemplo, eu estou aqui com esse print screen aqui, ó, 10 de 10 de 2008. Essa era a cara, pô, do Linux no passado. A galera deixava desse jeito aqui, ó. Entendeu? Era muito legal, cara. E a gente, se for parar para pensar, né? Desde aquela época até hoje, o que o usuário comum faz? A mesma coisa. Ele abre o computador, o que ele quer? Ele vai abrir o computador para abrir uma imagem, não uma foto. Ele vai abrir para escutar uma música, abrir um arquivo de áudio, vai abrir algum documento, outra coisa, um PDF, pagar uma conta, e ele vai abrir a internet, cara, o navegador. E isso o Linux já tem, juntamente com o Windows, há anos, cara, desde o início. Então a galera que tinha preconceito no passado poderia já ter utilizado o Linux, ou estar utilizando o Linux desde sempre, porque eles fazem a mesma coisa. A galera que só utiliza o computador para o básico faz a mesma coisa e daria para fazer a mesma coisa tanto no passado quanto no presente, do mesmo jeito. Então, assim, a gente vê que apesar de tudo, né, o, a demanda, né, por coisas novas no Linux não foi um aumento, não teve um aumento tão grande assim, foi mais mesmo da galera falando sobre, né, apenas conversando, falando sobre. Isso é uma coisa boa no fim das contas. Por quê? Porque você traz mais gente, né, para a comunidade. Porque, por exemplo, o Zorin OS, né, que é uma distro Linux, há 2 meses atrás, pelo menos, ele ultrapassou aí 1 milhão de downloads. Então, só com isso, né? Só da pessoa, não significa que foi instalou, mas pelo menos baixou, né? E, e talvez tenha dado um teste numa máquina virtual ou mesmo instalado num pendrive e iniciado com a máquina
oficial. Isso já é uma vantagem, porque é mais gente falando, mais gente descobrindo problemas e automaticamente elevando a fóruns, né? Ó, problema X, isso. Pessoas com conhecimento ia lá e ajudava, né? Desenvolvedores tinham conhecimento do problema, faziam uma configuração simples para ajudar, o mesmo instruía. Então isso é uma coisa boa. Eu acredito que para os próximos anos aí, né, 2026 à frente, a gente vai ter aí uma mais usuários adeptos ao Linux através, né, e principalmente por causa da Steam, por causa da Valve. A Steam, né, hoje você consegue instalar o Steam no seu sistema operacional Linux, né, e através do protocolo Proton você consegue fazer com que a maioria dos jogos, né, Windows, também rode no Linux, né, com uma qualidade e performance satisfatória. Eu não vou dizer que é 100%, porque a gente sabe, por exemplo, que existem algumas configurações específicas do software, vamos falar aqui da AMD, né, do Adrenaline, que você consegue configurar algumas coisas específicas no software para aquele jogo. E você não tem isso no Linux, né? Infelizmente não. Algumas configurações você não tem. Mas a performance, né? Ela é tão boa quanto. E você, ou seja, você não tem uma penalidade de performance. Isso é o mais importante. E então, assim, uma penalidade pelo menos não tão forte em relação a isso. Então, isso já faz a galera, porra, aquela galera que só fazia o dual boot por causa de um jogo ou dois, né? Pô, só joga esse jogo aqui, só funciona com Windows. Não, também dá para rodar no Steam lá. Pode instalar que vai configurar e instalar. Opa, já vou pro. Agora não tenho mais dual boot, só vou pro Windows, pro Linux. E aquela galera que vai iniciar, né? Porra, os dois sistemas eu achei legal. Dá para instalar jogo? Dá. Aqui, ó. Os seus jogos é da Steam? Beleza, então configura aqui, ó. E é isso aqui, é desse jeito que você vai instalar, desse jeito que você vai rodar. Perfeito, cara. Você está trazendo mais gente aí para iniciar e automaticamente mais gente passando mais tempo com Linux, né? E de repente, cara, usando isso aí para a vida. Porque, vamos ser bem sinceros, né? Quem é usuário Linux? Usuário Linux são técnicos, são nerds, são pessoas entusiastas, altamente entusiastas, né? Porque, e é isso, porque a pessoa comum, a pessoa que só quer ligar o computador e usar, ela está cagando para o sistema. No fim das contas, qual que é o mais comum? É o Windows? Tem muito trabalho? Não tem. Então é esse aqui que eu quero. Eu quero esse aí. Ah, eu vou usar, o menu iniciar aquele ali. Eu quero aquele que tem um menu iniciar. Ah, um Windows. Então é esse aí que eu quero. É isso. A maioria das pessoas quer abrir um computador, abrir a internet, ver alguma coisa, né? E é isso. Isso porque a gente está falando da galera que usa computador ainda, né? Que você já deve ter percebido que a coisa está diminuindo. Computadores domésticos, né? Personal computer está diminuindo, cara. A galera hoje está basicamente usando o celular. Então, o celular é o que? É o Android, né? E o iPhone. É isso. Que é o iOS. Então, dessa galera que ainda utiliza computadores e tudo mais, muitos deles são técnicos, né, especialistas, os nerds e a galera entusiasta. Agora, o restante, cara, ele instala o Windows e é isso aí. Só quero, só quero configurar alguma coisa aqui rápida, tal, abrir internet, abrir o WhatsApp web ali, conversar com alguém, mandar uma mensagem para o cliente e tal, e sair, fechar e é isso aí. Então, nisso tudo, o que eu quero dizer? Que o 2025 foi o ano do Linux na boca do povo, mas não necessariamente, né, de mais usuários, de mais que as pessoas vão se transformar adepta a ele, e isso é um indicativo de que o futuro vai ser 100% voltado à tecnologia desktop Linux. Isso não vai acontecer, cara. Na minha opinião, não vai. Se tivesse que acontecer, teria acontecido nessa época aqui, ó, cara. A época áurea, entendeu? A época em que você utilizava Linux e você tinha muita gente usando também. Muita gente. Você ia na internet e tinha gente falando sobre isso. Tinha amigos, você tinha portal e tudo mais.
Tudo bem que hoje, né, é bem fácil, pô. Hoje em dia, se você tiver algum problema, você simplesmente abre o seu chat GPT lá e escreve o seu problema específico e ele vai buscar aí nos fóruns, né, e vai te dar pelo menos um norte ali. Porque é aquela história, né? Nenhum problema que você tenha não significa, você é único. Alguém já passou por ele, alguém já escreveu algo, alguém já passou por isso. Então tem documentação na web aí, né? Mas é isso, galera. Linux é um sistema operacional incrível, incrível, cara. Tanto para veterano, né? Quem é veterano já sabe, pô. Quem é veterano já sabe. Mas para quem está iniciando, a minha mensagem é instala, cara. Faz um dual boot. Deixa o teu sistema do jeito que está hoje, Windows, né? E instala ele ou no HD, num segundo HD, se você tiver a oportunidade. Se não, você salva as tuas coisas do teu sistema, cara, teus documentos específicos, salva no HD externo aí, entendeu? Na nuvem, onde você achar, onde você tiver espaço suficiente e faz um dual boot no teu sistema. Instala os dois, cara, e vai usando, pô, vai usando. Ah, tem uma coisa específica que eu não estou conseguindo, beleza? Continua usando o teu Windows aí, até você descobrir como é que você vai resolver isso no Linux. E é isso, cara. Você vai olhando, porra, tudo que eu faço aqui no Windows. Eu clico aqui, abro o menu iniciar e tal, e eu clico nesse programa aqui. Qual que é o nome do programa? OBS Studio, que é o que eu estou gravando aqui. Já tem no Linux. Ah, tem um. Eu uso um software para assistir vídeo. Isso já tem no Linux há anos. Então, assim, cara, e você vai vendo pô, isso aqui é legal, isso não é. Isso aqui dá para utilizar, isso aqui não dá. E até você está assim, tranquilo e você vê que essa é a tua praia. Essa é a minha praia. Pô, eu gosto do jeito que o Linux é, a, a, o estilo dele, entendeu? Eu gosto do sistema, eu gosto de configurar, eu gosto de ver como que tá o meu hardware, eu gosto de tentar extrair o máximo do hardware através do software para transformar a minha máquina numa máquina mais rápida. É isso aí, cara. Se for isso, entendeu? Você vai encontrar teu tua praia aqui, porque Linux é isso. Linux é isso. Você se você gosta de mexer, de configurar e tudo mais, você encontrou tua praia, cara. É isso aqui. Agora, se não, se você, pô, é bonito e tal, é legal, mas nada assim que é, me clareia os olhos, me deixa ficar mais feliz utilizando o computador. Eu só quero o computador mesmo para abrir a internet aqui básica, básica, e eu não quero ter trabalho nenhum, e eu quero uma coisa comum, e talvez uma câmera específica aqui que eu tenho para exportar as fotos e tal, e eu já configuro, eu já sei utilizar, eu utilizo Photoshop, sei lá, e é isso. Então, meu irmão, continua, entendeu? Continua. Agora, tem também aquela galera que vai instalar os dois, né? Simplesmente, pô, pra assim, ter experiência de utilizar um sistema diferente. Entendeu? Que não gosta nenhum nem de outro, também não vai gostar, é só mesmo para ter ali. Legal também, cara. É essa a mensagem, né? Então, obrigado aí pelo tempo que você dedicou assistindo o vídeo e até a próxima.